Olá, hoje o nosso convite é para fazermos uma reflexão um pouco mais profunda sobre um dos temas mais desafiadores e, ao mesmo tempo, mais libertadores que o Evangelho nos propõe. Vamos falar um pouco sobre o perdão. E para entendermos a revolução que Jesus nos trouxe com seus ensinamentos, precisamos primeiro viajar no tempo. Vamos voltar para um mundo onde a justiça era vista de uma forma muito diferente. Imagine uma sociedade onde a resposta para a violência era mais violência, onde a vingança não tinha limites. Foi nesse cenário que surgiu a Lei de Talião. Quando ouvimos a famosa frase olho por olho, dente por dente, nossa primeira reação pode ser de espanto. Ela veio para colocar um freio na vingança descontrolada, introduzindo um conceito revolucionário para o seu tempo, a proporcionalidade. A punição não poderia ser maior do que o crime. Originadas em códigos antigos, como o de Hammurabi, e presente em legislações do povo hebreu, a sua fórmula de olho por olho, dente por dente, representou em sua época já um avanço civilizatório. Essa era uma justiça imediata, visível, que buscava a ordem pelo medo. Nesse sistema não havia espaço para a misericórdia. E é com essa imagem em mente que podemos começar a compreender a magnitude da ruptura que Jesus nos propõe. Ele nos convida a sair do plano da matéria e entrar em um outro universo, o universo da nossa consciência, do nosso espírito. Ele nos chama para abandonar a lógica de pagar o mal com o mal e abraçar a de pagar o mal com o bem. A nova lei é apresentada de forma muito direta. Perdoai para que Deus vos perdoe. Como foi dito, não se trata de uma barganha, mas da descrição de uma lei natural de sintonia. A misericórdia divina está sempre disponível, mas nós, os nossos sentimentos, podemos como que nos fecharmos a ela. E o maior obstáculo, a maior estática que criamos nessa sintonia é o que chamamos de rancor. E aqui entramos num ponto central. O maior beneficiado pelo perdão é quem perdoa. Então, reter a mágoa é um veneno que tomamos por conta própria. É uma visão voluntária, uma prisão, voluntária. Sobre isso, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, nos oferece uma imagem poderosa. Ele diz assim: onde estiver o perdão, aí se encontra a luz de Deus. Onde se fixe a ausência dele, permanece a sombra do mal. Quem não perdoa, acorrenta-se. Pensem na força dessa imagem. Quem não perdoa, acorrenta-se. A corrente não está no ofensor, está em nós. É uma escolha nossa carregar esse peso. O perdão, portanto, não é um favor que fazemos ao outro. É a nossa própria carta de alforria.
é um ato de inteligência espiritual e de amor próprio. É a nossa declaração de independência, a decisão de não permitir que o erro alheio continue a governar a nossa paz. Bem, mas como é esse perdão que liberta? O Evangelho segundo o Espiritismo nos alerta que existe o perdão dos lábios e o perdão do coração. O primeiro, o perdão orgulhoso, serve apenas para inflar o nosso ego. Já o segundo, que é um perdão generoso, é o que realmente cura. E a essência desse perdão verdadeiro está na superação da mágoa, no que chamamos de esquecimento da ofensa. Veja bem, não é amnésia, mas uma cicatrização. É a neutralização da dor. Leon Denis, em sua obra Depois da Morte, descreve a consequência de não alcançarmos esse estado. Ele nos mostra como os sentimentos de ódio nos seguem para além da vida física. O ódio, a vingança, todas as paixões vis sobrevivem à destruição do corpo e constituem uma tortura para o espírito que nelas se compraz, envolvendo-o numa atmosfera de sofrimento. Vejam a seriedade disso. O que não resolvemos aqui, em nosso coração, ele se torna nossa bagagem, nossa atmosfera de sofrimento no plano espiritual. Perdoar, então, é uma tarefa urgente para o nosso bem-estar agora e para o futuro. É essa a profundidade da lição de Jesus a Pedro, por exemplo. Perdoar 70 vezes 7 não é um número, é um convite para transformar o perdão em um estado de ser, uma disposição contínua da alma para a misericórdia, para não permitirmos que essas paixões criem raízes e nos torturem. Muito bem, falamos sobre o obstáculo, o orgulho, falamos da ferramenta, que é o perdão. Vamos agora para a conclusão dessa nossa reflexão. Pois bem, se perdoar é tão libertador, por que ele então é tão difícil? A resposta, como vimos, é o orgulho. O orgulho é o nosso grande adversário interior. Ele nos ilude, nos faz confundir mágoa com força e perdão com fraqueza. E qual a ferramenta para vencer o orgulho? A empatia, a indulgência. É a capacidade de olhar para o outro e enxergar nele um irmão, um companheiro de jornada tão imperfeito quanto nós. É aqui que a doutrina espírita nos oferece o consolo e a lógica suprema, que nós chamamos da reencarnação. Quantas vezes já não fomos nós os ofensores em outras vidas? Quantas vezes não necessitamos do perdão alheio? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos dá a chave para essa compreensão. Ele afirma assim: a lei do perdão é o sistema de tratamento curativo para que o amor liquide as contas do mal. Liquidar as contas do mal. O perdão é o agente de quitação dos nossos débitos passados. Ao perdoar, não estamos apenas
liberando o outro, estamos como que nos liberando de possíveis laços de vingança que podem se arrastar por séculos. Essa jornada nos leva ao ponto final, o auto-perdão. Como podemos ser misericordiosos com os outros se somos tiranos de nós mesmos? A forma como tratamos os outros é um espelho de como tratamos a nós mesmos. Aprender a olhar-nos com compaixão, a aceitar a nossa condição de espíritos em aprendizado é o primeiro passo. Portanto, ao concluirmos esta reflexão, veremos que o convite do Evangelho é para uma transformação profunda. É uma jornada que nos leva da justiça externa da punição para a justiça interna da cura. O perdão se revela não como uma opção, mas como uma necessidade, um tratamento curativo, como nos disse Emmanuel. É o ato que nos liberta das correntes do passado e nos protege das atmosferas de sofrimento futuras, como nos alertou Leon Denis. Que possamos, a cada dia, na luta contra o nosso próprio orgulho, escolher a liberdade, que possamos usar a empatia como nossa ferramenta e o auto-perdão como nosso ponto de partida. E que, ao fazê-lo, possamos descobrir que perdoar não é esquecer, mas a mais poderosa afirmação de nossa força interior, a escolha de transformar nossas feridas em sabedoria e de, finalmente, liquidar as contas do mal com a força invencível do bem. Muito obrigado pela atenção e muita paz a todos.